Nós conhecemos fazendo aquilo que a gente ama fazer, né? Pregar e cantar. Nós duas já éramos casadas, a gente não faz nenhuma apologia ao adultério, ao erro, que a gente não quer fazer essa apologia a pecado. A primeira palavrinha que você tem que tirar do seu dicionário é a palavra separação e divórcio. Eu tinha problema com drogas, eu tinha problema com álcool. Eu sabia que se eu procurasse uma clínica de reabilitação, eu conseguiria vencer a questão dos narcóticos, da questão do álcool. E quando eu ouvi o evangelho, que a minha mãe se converteu, e inicialmente ela já veio para pregar o evangelho para mim, o ponto principal, o ponto-chave era a questão da minha sexualidade. Eu já vinha dessa questão de lutar contra a minha orientação sexual, dentro do contexto igreja, eu já tinha buscado de tudo para viver essa tal cura gay, ou essa libertação, né, dos demônios que oprimem uma pessoa e levam ela a ser gay. Aí todo aquele processo que a igreja ensina, né, ou pentecostal ou neopentecostal, eu me dispus a fazer, que foi quebra de maldição, cura interior, desligamento de alma, quebra de vínculos. Casei, tive filho, pensei, não, agora vai. E chegou um dado momento da minha vida que eu comecei a perceber que eu continuava sendo a mesma pessoa. Ninguém casa para separar, né? Embora eu percebesse que eu era diferente, eu não me aprofundei nessa história toda. Quando eu conheci a Lana, eu era casada assim, como ela disse, né? Meu casamento realmente era um casamento tranquilo, era abençoado, mas não era exatamente aquilo que eu podia corresponder. E quando eu conheci a Lana, realmente, de primeira instância, assim, não aconteceu nada, era uma amizade muito verdadeira mesmo. Quando realmente aconteceu da gente perceber o que estava acontecendo, toda aquela estranheza que eu tinha comigo mesma, aquilo que eu não conseguia decifrar e que eu queria saber o que era, e de repente ficou tudo muito claro para mim. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, meu filho nasceu lá, embora lá é um pouquinho mais aberto, né? Essa história de homoafetividade, ele era filho de um pastor, né, pentecostal. Então, aí vocês já imaginam a dificuldade que eu tive para, né, mas a gente sempre foi muito leve, sempre deixou, eu nunca forcei nada na cabecinha do meu filho, e hoje, graças a Deus, ele é um rapaz lindo, um rapaz que nos ama de paixão, inclusive está com a gente no Brasil. Foram 7 anos testemunhando no Brasil e no mundo inteiro essa cura, essa libertação da sexualidade. E no final já desse caminho, eu me lembro que 1 ano antes de eu conhecer a Rosânia, eu falei para o meu então marido na época que eu queria o divórcio, e aí começou a se manter um casamento de aparência, um casamento de fachada. Foi uma construção gradativa, ou por melhor dizer, uma desconstrução gradativa. Eu fui descobrindo que tudo aquilo onde eu tinha colocado a minha esperança para mudar de vida, não tinha acontecido. Quando eu vi a Lana a primeira vez, eu lembro que ela estava com uma saia bem comprida, eu percebi que aconteceu alguma coisa em mim. Só que quando eu a vi, alguma coisa dentro de mim ficou diferente. Nasceu uma amizade realmente, sim, né? Sim. Foi uma amizade realmente despretensiosa. Eu não tinha amigos e eu me lembro que quando a gente se conheceu, houve uma identificação muito imediata. Eu comecei a encontrar na Rosânia aquela pessoa com quem eu poderia desabafar. O pensamento inicial que eu tinha era me divorciar e viver uma vida de celibato. A partir do momento que começou a haver essa paixão, eu já comecei a viver conflitos ainda piores, porque você imagina 7 anos, né, procurando essa mudança e de repente você evidenciar que você continuava do mesmo jeito. Eu sabia que de uma maneira ou de outra eu iria me separar, independente da Lana. Já tinha 1 ano mais ou menos que a gente estava nessa história de se ver escondido, né? No final de 7 meses a gente voltou a se ver, né? E a gente não se separou mais depois disso. Não. Primeiro se a união estável. Mas aí no casamento civil. Aí no casamento civil a gente se casou. 9 de setembro de 2013. Aí em dezembro, dia 19 de dezembro, fizemos religioso. E nós começamos a perceber que havia uma série de muitas pessoas que nos cercavam. E a gente percebeu que a história dessas pessoas eram semelhantes à nossa. Elas não tinham igreja para congregar. E aí a gente percebeu que o direcionamento que nós estávamos sendo de Deus era que a igreja deveria começar aqui no estado de São Paulo. A gente tenta, como igreja, não cometer o mesmo erro que as igrejas tradicionais cometem. Nós não somos uma igreja só para gays. Agora é óbvio, 95% da igreja hoje é formada por homoafetivos. A gente não é uma igreja ativista, nós não somos uma igreja gay. Inclusive a gente procura realmente não rotular a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não precisa de rótulos. A igreja de Cristo é para todos, negros, brancos, verdade, pobres, ricos. A igreja de Cristo é inclusiva, né? Cidade Refúgio realmente tem essa motivação de ser uma igreja que vai alcançar a todos.